Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Sabe, a Bíblia ensina que existem dois tipos de sombra. Uma é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E também a Bíblia fala sobre a sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmo 23 fala isso. Em qual das sombras você quer estar debaixo? Você quer estar debaixo de qual sombra? A sombra do Onipotente ou a sombra da morte? Muitas pessoas estão hoje debaixo da sombra da morte. Seja isso um câncer, seja isso uma depressão, seja isso uma doença, seja isso muitas coisas que projetam uma sombra sobre você, que faz você ir definhando para a morte. O vale da sombra da morte, alguns dizem que aquele vale era um local onde tinha duas montanhas e as pessoas passavam por ali, os pastores passavam com o seu rebanho por ali e eles ficavam à mercê de ladrões, de salteadores que se escondiam naquele lugar para roubar as pessoas. E muitas vezes matavam. Outros dizem que era um vale onde havia muitos leprosos. E quem passasse por ali pegava lepra. E a lepra era fatal. A lepra, naquela época, nos faria com que um homem vivesse escondido e isolado dos outros, porque a única forma de curar a lepra era só através de um milagre por Deus. Mas ambas as partes, sendo um ou sendo outro, aquilo era um lugar sombrio, e a sombra da morte é um lugar sombrio, é um lugar triste. O profeta William Branham, muitas vezes, quando orava pelas pessoas, ele dizia: eu vejo uma mulher que existe a sombra da morte está sobre ela. E ele orava por aquela mulher, orou por aquela mulher e aquela sombra desapareceu. Porque aquela mulher tinha uma doença grave que iria fazê-la definhar até morrer. E aquela sombra já estava projetada sobre ela. O pecado é a maior sombra da morte que existe. O pecado projeta uma sombra. E esta é a sombra da morte. E morte é separação. Separa-se nos dois sentidos. Quando uma pessoa morre, separa-se do seu ente querido aqui na terra, morre fisicamente. E a sua alma se separa de Deus. Então, morte quer dizer separação. Separa-se do seu ente querido aqui na terra e separa-se de Deus no espiritual. Sua alma se separa de Deus. Mas eu tenho uma boa coisa para te dizer. Existe a sombra do Onipotente. Existe o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E se você andar sobre esta sombra, andar nesta sombra, esta sombra projetando em você, e você andar nela, tenha certeza que você descansará. E esta sombra do Onipotente um dia foi projetada aqui na terra através do Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele quer dar descanso para a tua alma. O importante é a alma. Se eu partir daqui com minha alma descansada, com minha alma que encontrou descanso em Cristo, então esta é a maior alegria. Porque eu sei, meu corpo irá para o pó, mas minha alma irá para a presença de Deus. Minha alma irá viver com Cristo eternamente. Eu viverei com Ele. Então eu quero andar debaixo da sombra do Onipotente. E Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
Ali estava o Onipotente. Deus em carne humana projetou a sua sombra para nós encontrarmos descanso para a nossa alma. Então venha para esta sombra. Estou te chamando para esta sombra, para você andar nesta sombra, e aí você encontrará alívio e descanso. Deus te abençoe.